Muito bom dia a todos, senhoras e senhores parlamentares, quem nos assiste também pelos canais de comunicação pela TV AL. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o nobre deputado Neudi Sareta para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Ata da 93ª sessão ordinária, às 14 horas do dia 4 do mês de outubro de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Marcos da Rosa, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuída eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, doutor Vicente Caro Preso e Matheus Cadorim. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli Fernando Krelin, Bloco Social Democrático, José Milton Schaeffer, PP, Maurício Peixer, PL e Neudi Sareta, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 309/2019, 09/2023 e 0198/2023. Após ser discutido pelo deputado Ivan Nats, foi aprovada em turno único a emenda substitutiva global com subemenda aditiva ao projeto de lei 107/2019. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 116, 117, 131 e 141/2023. Ex ofício foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 18/2023, com a seguinte votação: 23 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação 411 a 413/2023. E, na sequência, o senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1032 e 1033/2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para manifestação da prefeita do município de Anitápolis, senhora Solange Black, para convidar para a 25ª Festa do Colono, que será realizada de 16 a 22 de outubro de 2023. Em seguida, o senhor presidente manteve suspensa a sessão para manifestação do coronel Aurélio Ram, para discorrer sobre os 130 anos da Banda da Polícia Militar. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedrão, Marquito e Camilo Martins. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 27 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Passo a leitura agora da ata da 19ª sessão extraordinária. Às 16 horas e 27 minutos do dia 4 de outubro do ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A ordem do dia foi aprovada em segundo turno, projeto de lei complementar 18/2023, com a seguinte votação: 25 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 31 minutos, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 20ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Às 16 horas e 31 minutos do dia 4 de outubro do ano de 2023, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 18/2023, bem como as redações finais exaradas dos projetos 107/2019,
116/2023, 117/2023, 131/2023 e 141/2023. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Muito obrigado, deputado Neudi Sareta, obrigado pela contribuição. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do nosso regimento interno, dou-as por aprovadas. E solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, está inscrito, em primeiro lugar, para fazer uso da palavra, o deputado Marquito. Dispõe do tempo regimental. Um bom dia a todos os meus colegas deputados, deputadas também que estão aqui no nosso plenário, à mesa, e aos que nos acompanham. Eu, em breves comunicações, vou ser também um pouco breve, mas eu queria trazer aqui uma questão que eu já trouxe para a tribuna, que me preocupa profundamente, que é o decreto do governador, que regula ou regulamenta o processo eleitoral das direções das escolas estaduais de Santa Catarina. Uma proposta que colocou limites que não garantem o processo histórico democrático de eleição interna nas escolas. É importante entender que aqui nós temos o deputado Mário Mota, que tem se dedicado profundamente à questão da garantia da qualidade das unidades escolares do nosso Estado, e ele sabe que nós temos aí mais de 1.000 unidades, né, deputado Mário Mota? Imaginem mais de 1.000 unidades onde precisam, para ter uma escolha direta e democrática no local de ensino, ter 50% dos pais, a metade dos pais, mais um, indo votar em horário comercial, em horário de funcionamento da unidade escolar. Vamos ser sinceros, obviamente que nem 5% das escolas conseguirão alcançar esse sucesso de garantia em horário comercial, em horário de trabalho, em horário escolar, a presença dos pais nas unidades escolares. O que vai acontecer? Não alcançarão esse impedimento colocado através do decreto do governador, não alcançarão e a escolha será de livre iniciativa do governador, certo? A gente sabe que a realidade nos mostrará que o governador vai indicar mais de 90% frouxo das direções escolares. Isso rompe completamente com o processo interno, local, democrático, plural, de garantia das direções das unidades escolares com a participação da comunidade, gente. Então, a gente não pode admitir que isso aconteça, é um processo histórico. A nossa lei, eu às vezes falo que é a lei orgânica, mas a nossa Constituição estadual já define sobre a garantia do processo democrático interno das escolas, para garantir também um projeto político-pedagógico democrático, plural. É fundamental essa liberdade. Agora, a gente sabe também que, imagina, o poder de poder indicar quase 1.000 escolas ou direções pelas escolas estaduais. Eu queria aqui fazer um pedido especial. Eu protocolei para um documento, um instrumento legislativo para sustar esse decreto do governador e a gente fazer o debate e reavaliar essa condição, deputado Neudi Sareta, reavaliar essa condição com a participação do parlamento, inclusive, com a participação das APPs, com a participação ampla da sociedade, mas que, como está no decreto, é um ato que vai impedir o livre funcionamento das unidades escolares. Eu tenho a certeza absoluta disso. E ninguém está confortável com essa condição, porque eu sei que essa proposta, ou essa indignação, ou essa crítica
das unidades escolares já chegaram nos gabinetes de Vossas Excelências. Tenho certeza, muitos diretores, comunidades escolares já procuraram os deputados dessa casa preocupados com essa condição. Preocupados com essa condição. Então, eu quero dizer que eu, enquanto parlamentar, estou me colocando à disposição para, a partir do nosso instrumento legislativo, para sustar o decreto do governador que regrou o processo de decisão das indicações das direções das escolas, para a gente voltar a dar um passo atrás e pensar juntos num modelo mais democrático, mais amplo, mais plural e que garanta realmente a participação dos pais da comunidade escolar nesse processo, como vem acontecendo já há alguns anos. O outro ponto, antes que eu passe para o nosso colega Massoco, o outro ponto que foi colocado, deputados, é que não pode ter mais de 2 gestões da mesma direção. A esse ponto eu estou muito disposto, acho que é importante aprofundar essa discussão, acho importante realmente que tenha sucessões, né? Porém, a gente sabe que tem muitas unidades escolares que o acúmulo também de informações da direção é fundamental para o bom andamento, porque tem o histórico da obra, tem o histórico do processo pedagógico, tem o histórico da relação com a comunidade. Portanto, eu faço esse meu instrumento, peço o apoio dos nossos colegas deputados para a gente fazer essa avaliação. Deputado Massoco, por favor, de forma respeitosa. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Meus cumprimentos ao deputado Marquito. Também de forma muito respeitosa, deputado. Eu vejo que seria um impedimento se as eleições deixassem de ser democráticas e passassem a ser por indicação. As eleições vão continuar sendo democráticas, da mesma forma que foi a minha eleição, que foi a sua, que é de todos os parlamentares que têm mandato. Acho justo e correto que com 2 mandatos é o suficiente para um diretor prestar um bom trabalho. E ainda ele não ficou impedido de ir para a eleição, ele pode disputar para um outro colégio. Outro ato importante, as AE, as assistentes, que são as secretárias, até então também não poderiam disputar as eleições, agora vão poder disputar as eleições, porque as secretárias, elas que estão na frente da escola, elas conhecem o quanto a diretora e muitas vezes prestam um trabalho ainda maior. A eleição vai ocorrer normal, de forma democrática, com a participação de todos os pais, enfim, da comunidade escolar, mantendo a democracia, mantendo o que é de mais importante. Retrocesso seria, e impedimento seria, deputado, se o governador tivesse encaminhado um decreto dizendo que as eleições para diretores de escolas seriam por indicação política. Então, o governador fez um gesto, um ato muito importante, até a respeito da democracia, porque ele também foi eleito por intermédio do voto, e todos que se candidatarem, porque agora poderá mais pessoas se candidatarem, até para que, como você mesmo frisou, que não fique sempre na mão de 1 ou 2 pessoas. Então, vai ser um processo democrático. Quem tiver melhor, a sociedade, a escola, entender, os pais que tiver melhor preparado, vai ser o diretor. Agradeço a parte aí, colocamos à disposição naquilo que puder ajudar aí para o aprimoramento. Muito obrigado. Deputado Massoco, meu colega, tem uma questão central nesse processo. Não tem como garantir a democracia ampla, como o senhor está falando, se a eleição acontece no período escolar, é o período de trabalho dos pais. Por exemplo, eu sou pai. Muitas vezes na entrega do boletim escolar, da escola que meus filhos estudam, que é uma escola pública também, acontece no período noturno, por exemplo, para que os pais consigam participar desse processo, de ir lá conversar com a professora, entender um pouco daqueles resultados. Agora, dizer que é de ampla participação não é uma verdade, vai restringir demais. Nunca teve essa restrição sobre 50% mais um, é a metade dos pais, mais um, para garantir que aquela eleição ela aconteceu. Se não alcançar isso, vai ser de livre indicação do governador. E o que eu estou trazendo aqui é que, de fato, se acontecer esse modelo que está colocado no decreto do governador, a participação não alcançará 5%. 5% das escolas não alcançarão esses 50%, mas é uma realidade. E é diferente de uma eleição para deputado, para vereador, para prefeito, porque acontece num domingo, uma ampla mobilização, tem o Tribunal Regional Eleitoral trabalhando, tem a ampla sociedade participando, não dá para comparar, é incomparável. E também não dá para dizer que não foi um impeditivo. 50% mais um é um impeditivo.
E essa é a minha motivação, de trazer esse debate aqui para dentro, a gente sustar o decreto do governador e repensar esse modelo. É essa minha contribuição que eu dou para o parlamento. Você pode ter certeza, deputado Marquito, que a sociedade vai se envolver, os pais vão se envolver, até porque daí não compete ao governador. Compete ao pai, para que realmente vá até a escola e cumpra com o seu dever também. Sim, mas o pai está trabalhando, o pai está envolvido com as suas atividades, não consegue sair, é uma realidade. Esse é um impeditivo. Colocar no horário escolar, 50% mais um, é um grande impeditivo que vai liberar as indicações. Mais de 90% das unidades escolares vão ter que ser indicação direta do governador, gente. E esse é meu questionamento, com todo o meu respeito. A questão aqui é que vai comprometer o processo democrático de eleição das unidades escolares. Essa é uma realidade. Obrigado pela parte. Não vamos sofrer por antecedência, deputado. Vamos aguardar as eleições. Acabou meu tempo. Mas pode, por favor, deputado Carlos Humberto. Vou pedir mais um minutinho para o deputado Carlos Humberto fazer sua fala. É capaz de dar tempo. O deputado Marquito, eu entendo a preocupação do senhor, e ela é muito relevante, né? Muito relevante, a gente tem que respeitar. Mas não democrático seria Eu concedo mais um minuto para o senhor fazer aí a sua colocação e depois mais 2 minutos para o senhor em virtude dos apartes. Muito obrigado. Não democrático seria se fosse com qualquer número de pais, né? Se exigir que pelo menos mais da metade dos pais participem, é algo muito democrático, para que tenha uma participação mínima dos pais, né, dessa unidade escolar, participando do processo de escolha. Então, por um lado, o senhor coloca o seu argumento, que é muito válido, volto a dizer, talvez se deva discutir, mas, por outro lado, se exige que os pais se envolvam, que é o o mínimo que se pode esperar dos pais lá dentro da comunidade escolar é a participação deles, uma vez por ano, participando da eleição. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Alberto. Deputado Pedrão. Marquito e demais deputados, quero cumprimentar porque o cerne da discussão foi ampliar a participação dos pais dentro da escola. Agora o método é que está sendo debatido. O começo de tudo é trazer, sim, de novo os pais para a comunidade escolar de forma ativa e não apenas de forma estou dentro, mas não participo ou finjo que participo. Ativar essa vida acadêmica, aproximando pais e escolas, é fundamental. Creio que o decreto ele venha com esse objetivo, mas eu concordo que num dia normal de trabalho dificulta muito a participação. Então, se faria sentido, se quer manter nesse formato, que se não se atinja os 50% mais um no dia da votação, que seja feito num sábado ou num domingo, para que os pais possam irem votar. E aí eu faço analogia com a nossa própria eleição. Nossas eleições acontecem no domingo, onde todos têm o direito de votar. Então, eu acredito que o grande objetivo é fazer com que todos tenham direito à participação. Esse direito se faz através dessa construção que eu acredito ser boa. Um meio termo entre os dois lados aqui vai ser melhor para a sociedade. Deputado Marquito, por favor. Peço desculpas em função do tempo. Não, a gente vai ter uma flexibilidade. Agradeço sim. ao presidente. Eu quero crer que os dois lados querem a mesma coisa. Nós queremos que os pais retornem ao ambiente escolar. E concordo plenamente com o deputado Pedrão, quando ele cita que o método talvez precise ser aperfeiçoado. E uma sugestão que eu tive a oportunidade de passar ao secretário Aristide Simadão era de que, para os pais, a votação poderia acontecer durante a semana, nos 3 períodos, das 8 da manhã de uma segunda até as 22 horas da sexta. No momento em que o pai pudesse ir ao colégio, ele poderia votar. Não se restringiria exatamente a um determinado período, a um determinado dia. E uma bela campanha para atraí-lo. Por favor, abrir o microfone mais 30 segundos. Obrigado. Uma bela campanha que atraísse novamente os pais de volta para o ambiente escolar. Concordo inteiramente com a ideia também defendida pelo deputado Carlos Humberto. O que se quer é a mesma coisa, mas falei isso ao secretário
em pleno Instituto Estadual de Educação de Florianópolis. E perguntei a ele se ele acreditava que metade dos pais dos milhares de alunos do Instituto conseguiriam ir votar naquele mesmo período. E ele disse, é razoável. Mais 30 segundos, por favor. E a segunda sugestão, que a própria secretaria mobilizasse a possibilidade de entregar um atestado de que o pai esteve votando naquele período e que esse atestado pudesse ser recebido pela empresa onde o pai trabalha, para não descontar ou para liberá-lo para a votação. E essas outras sugestões dadas de ou no sábado ou no domingo, ou se estabelecer essa possibilidade. Concordo plenamente com o seu argumento de que vai ser muito difícil levar 50% dos pais, principalmente em... Muito obrigado. Deputado Marquito, se o senhor conceder também o à parte ao deputado Emerson Stein, até porque o debate é muito importante, essa questão é importantíssima, ele vai fazer, então, o à parte, e depois eu vou conceder 3 minutos para o senhor fazer a sua conclusão, ok? Por favor. Muito obrigado. Eu mais um pouquinho de minuto, viu? Colaborar também com o deputado Marquito, eu acho que é importante. O decreto do governador, a ideia é excelente para trazer a família para a escola, os alunos e os pais também, mas o período apresentado, com certeza, é equivocado. Tem sim, se nós somos eleitos no domingo, não tem por que o diretor da escola, se vai ser em votação, ser eleito durante a semana em período de aula. Então, acho que, de repente, uma indicação ou um requerimento enviado ao governador para que reveja o decreto nesse sentido, do horário que vai ser realizada a eleição, que seja no final de semana. As ideias são boas durante a semana, até a noite, mas sábado ou domingo é o melhor, as pessoas estão em casa, vão um dia para a escola para escolher o seu diretor. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, também pela sensibilidade aí com esse debate. Eu queria dizer o seguinte, antes de mais nada, né? Eu acho que todas as manifestações são muito importantes, elas são muito dentro do que eu estou colocando aqui, deputado Mário Mota. Infelizmente, as tentativas aconteceram. Teve reunião da nossa presidente da Comissão de Educação, deputado Luciano Carminati, com o secretário. Teve conversas do deputado Mário Mota com o secretário para criar mecanismos e flexibilizações sobre esse impeditivo. Eu estou chamando de impeditivo. 50% mais um em horário escolar é impeditivo. Essa é uma realidade e quem fez o decreto sabe disso. Sabe disso. O nosso único instrumento, deputado Lunelli, o nosso único instrumento é um ato de sustação para sustar esse decreto e repensar. É o que a gente pode fazer agora. A tentativa de diálogo, a tentativa de mediação já aconteceu. Se não houver um ato de sustação do decreto do governador, certamente ela acontecerá desses moldes, gente, porque é esses moldes que vai torná-lo legal. Então, eu estou aqui falando que quem fez o decreto sabia que 50% mais um é impeditivo e que menos de 10% das unidades escolares conseguirão alcançar esse número de pais votantes em horário escolar. É inaceitável. Já tem uma intenção nesse decreto. E é óbvio que para quem está no poder, para quem está no governo, para quem é base de governo, é óbvio que é muito interessante ter mais de 1.000 cargos para indicar, ter mais de 1.000 possibilidades de direções, não só a diretora, mas os outros cargos para indicar deputado Mário Mota. Vai ser uma farra da indicação. A gente não pode permitir esse tipo de processo. Eu quero tornar mais democrático, mais participativo, todo mundo quer. Só que então vamos fazer um processo como os conselhos tutelares passaram agora no domingo passado, onde a sociedade, num domingo, vai votar e escolher os candidatos e candidatas ao Conselho Tutelar. E assim seria um processo democrático e amplo. Agora, não garantindo a presença dos pais em horário escolar. E nós não temos outra opção, deputado Pedrão, não temos. Ou é sustar esse ato, ou ele vai acontecer dessa forma. E se ela acontecer dessa forma, é impeditivo para a participação e, com certeza, 95% das unidades escolares vai ser de livre indicação do governador e vai ser uma farra da indicação. Então, assim, eu peço o apoio, eu agradeço demais esse debate, agradeço a sensibilidade da presidência e peço o apoio para assinar esse ato de sustação do decreto do governador para a indicação das escolas, da direção das escolas. Muito obrigado. Próximo inscrito, deputado Pedrão,
também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, muito bom dia. Cumprimento em seu nome todos os demais colegas aqui parlamentares, deputado Mário Mota, servidores da casa, muito obrigado, e público que nos acompanha. Senhor presidente, eu subo à tribuna aqui, até mudando um pouco do meu objetivo de fala, mas é para relatar a tristeza referente a essas inundações, as fortes chuvas, alagamentos, riscos e possíveis desmoronamentos, deslizamentos de terra, e também para registrar o falecimento de um senhor, já devido às fortes chuvas, que ocorreu quando ele foi atravessar um campo de arroz e acabou se afogando. É algo bastante triste, lamento, e gostaria de pedir total atenção. Sei que os deputados em suas regiões são muito atuantes, estão presentes diretamente, conhecem com maestria os problemas regionais, mas que nós possamos, nesse exato instante, começar a emitir os devidos alertas, pedindo para que essas pessoas que moram nas proximidades dos rios, que moram em encostas, em áreas de risco, que tenham, pelo amor de Deus, que tenham a humildade de reconhecerem que suas casas e suas vidas podem estar em perigo e aceitem o trabalho que está sendo feito pelo coronel que está comandando a nossa Defesa Civil do Estado. Acredito que o Estado de Santa Catarina já tem aprendido muito ao longo dos anos com os acontecimentos climáticos que estão afetando a nossa realidade e que possam, sim, preservar a vida nesse primeiro momento e deixar os bens materiais para depois, porque aí a união do catarinense, com toda certeza, vai fazer a diferença na reconstrução das cidades. Eu deixo, além do meu empenho enquanto deputado, mesmo que com passagem breve, a todos os catarinenses, dizer que estamos atentos aqui na região da Grande Florianópolis, e me preocupa muito os dois rios maiores que cortam as principais cidades da nossa região. E aqui eu falo o Rio Biguaçu e o Rio Cubatão, que o nosso querido Camilo, deputado, foi prefeito e sabe do impacto não tão grande, assim esperamos na Palhoça, mas nas cidades em que esse rio corta, normalmente são muito afetadas, como o próprio São Pedro de Alcântara. Biguaçu nos preocupa muito devido à obra feita pela administradora da rodovia, que infelizmente encurtou a vazão do rio com a construção da nova ponte. Isso foi o verdadeiro causador daquela inundação para a parte superior de Antônio Carlos e Biguaçu. Nós acreditamos que a vazão do rio Biguaçu ela deva ser totalmente analisada pelos órgãos ambientais, e faço um clamor aqui ao IMA que, assim que possível, no menor curto espaço de tempo, que analise o que foi feito naquela ponte. Houve um estreitamento da curva do rio e ali a vazão ficou muito prejudicada com o represamento. O rio Biguaçu ele vem com 3 metros a 3,5 metros de profundidade, e na sua foz, quando ele encontra o mar, ele tem 40 centímetros de profundidade, pessoal. Nós temos um dique que foi feito naturalmente em Biguaçu. É preciso uma intervenção imediata. E aqui eu cumprimento o prefeito Salmir, que não é do meu partido, não estranhe elogiando parlamentares e prefeitos, políticos que fazem a diferença. E aqui estou elogiando o prefeito Salmir, que está incansável. O Antídio Lunelli, deputado, eu até ri, porque progressistas e MDB no Estado têm uma rivalidade, mas isso, para mim, não conta. O prefeito Salmir está lutando para que Biguaçu não fique mais embaixo d'água. E precisa do apoio desta Casa Legislativa, uma vez que Arteres precisa voltar e corrigir o erro que foi feito. Biguaçu é uma cidade tão querida por todos nós, uma economia tão importante, gente trabalhadora, que não merece perder tudo mais uma vez. Então, estamos muito atentos, em especial em Biguaçu, devido a esse dique natural, deputado Mário Mota, que está instalado na foz do rio Biguaçu. Como ressaltei, a minha passagem aqui nesse primeiro momento é um pouco curta, talvez as propostas não cheguem a ser efetivas, mas eu faço um clamor aos deputados que abracem a cidade de Biguaçu e ajudem ela a superar esse grande problema de drenagem urbana
e também desse dique natural que foi colocado lá na foz do rio Biguaçu. Somado a isso, eu venho mais uma vez dizer da importância do transporte marítimo para a região da Grande Florianópolis. Hoje, um caminhão carregado de grama teve o pneu furado. Basta um pneu furado para travar Florianópolis e as cidades do entorno. Pessoal, é extremamente grave a capital de Santa Catarina está refém das 3 pontes. Está refém de carros, ônibus, caminhões, motos e, finalmente, evoluímos muito com a questão da bicicleta. Mas em dia de chuva, pessoa que trabalha com terno, muitas vezes não vai conseguir vir pedalando e talvez não chegue a tempo, ou a distância não comporta a capacidade física daquela pessoa. Nós temos que ter outras opções de modais. A Grande Florianópolis, ela ainda não está conectada. E esse é o grande problema da nossa região. Enquanto não for discutido, e mais do que isso, não for implantado um transporte marítimo coletivo de pessoas, conectando Biguaçu a Florianópolis, Florianópolis a São José, Palhoça a Florianópolis, e essas cidades entre si, e até mesmo o governador Celso Ramos, que é um pouco mais distante, nós conseguimos trazer uma nova opção de modal. Eu trouxe, enquanto fui candidato a prefeito da capital, um catamarã para 180 pessoas. 188, para ser mais exato. Trouxe o catamarã, fiz todas as rotas possíveis. E pasmem, senhores e senhoras, de Biguaçu a Florianópolis, no horário das 7 horas da manhã, se pegarem um ônibus, como eu fiz, está filmado e documentado, está nas minhas redes sociais, saindo de Biguaçu às 7 horas da manhã, chega-se em Florianópolis às 8h30. 1h30 para vir para Florianópolis, 1h30 para voltar. São 3 horas de vida do cidadão de Biguaçu que trabalha em Florianópolis, perdida no trânsito. E sabe quanto tempo dá de transporte marítimo de Biguaçu até Florianópolis? 15 minutos. Deputado Antídio Lunelli, um dos melhores prefeitos de Santa Catarina, 15 minutos para conectar Florianópolis a Biguaçu. Se nós tivermos uma reunião agora em Biguaçu, com o prefeito Salmir, que é do seu partido, como que nós vamos chegar até lá em menos de 20 minutos? Helicóptero e barco. Transporte marítimo coletivo de pessoas do Rio Biguaçu até o Centro-Sul, aqui atrás da Assembleia, 15 minutos. Está cronometrado, gravado e postado na rede social. Conectando os bairros de Florianópolis, Tapera até o centro, 6 minutos. Do centro de Florianópolis ao aeroporto, 6 minutos. Da região continental, Bom Abrigo, nosso bairro, até aqui dá 8 minutos. Canasvieiras ao centro, 25 minutos. E não se tem um transporte marítimo? Como é que uma ilha, que antes das pontes só se comunicava com barco, a mercadoria chegava e saía da ilha, como? Pelo mar. Como é que a Bahia, que é um asfalto azul, se a Casan não atrapalhar mais, que é um asfalto azul, não está com os barcos navegando? Nós nos conectamos com as outras cidades pelo mar de forma mais rápida. E defendo que não seja um modelo igual do sistema de ônibus, onde há um monopólio para o Estado ou para os municípios terem que ficar subsidiando, e dali a gente já sabe que é teta para muito político. Não é o meu caso e não vai ser. Mas eu defendo que nós tenhamos sim a livre concorrência nesse modelo, e é o que eu vou propor, e eu quero muito o apoio de todos os parlamentares dessa casa, independente se é direita, se é esquerda, se é a favor disso ou daquilo. Vamos conectar a Grande Florianópolis pelo mar. É um clamor que eu faço para que nós não sejamos mais reféns apenas de carro, caminhão, ônibus e moto. Nós precisamos colocar as pessoas de novo dentro do mar.
para se comunicarem entre as cidades, para conseguirem ir e vir de transporte marítimo. Rio-Niterói está conectado pelo mar. Baía de Sydney, na Austrália, conectado pelo mar. Guaíba, travessia Porto Alegre-Guaíba, pelo mar. E aqui, Floripa-Palhoça, Camilo, Floripa-São José, Floripa-Biguaçu, Floripa-Governador Celso Ramos, fila. Só para lembrar, presidente. 30 segundos, por favor. Só para lembrar a todos os senhores e senhoras, transporte marítimo não tem fila. Transporte marítimo não tem fila. O asfalto azul já está pronto. Pedrão, atracadouros, piers, como é que faz? Iniciativa privada. Veja o case de Itapema, veja o case de Porto Belo, e coloque em Florianópolis, e coloque em São José, e coloque em Biguaçu, e coloque em Palhoça, e coloque em Governador, e vamos evoluir essas cidades, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Senhoras e senhores parlamentares, adentrando ao horário reservado aos partidos políticos, nós vamos fazer a leitura aqui da sequência. Primeiro partido aqui da ordem é o PP. PSOL. PL. Deputado Massoco. Senhor presidente, novos deputados, pessoas que nos acompanham, muito bom dia. Venho a essa tribuna para falar, infelizmente, nós temos que falar de desastre nacional, de desgoverno. Sou muito otimista e acredito sempre que deva se ter avanços, porque procuro sempre olhar para frente, pelo para-brisa, não sou de olhar pelo retrovisor. Ele já é pequenininho, que é para estacionar, e a nova tecnologia já prevê que o retrovisor pode ser encolhido quando desligado o veículo. Mas nós também não podemos fechar os olhos por tamanha barbaridade e se calar, mediante tudo que está acontecendo no nosso governo federal. A cada dia, a cada semana, é um assustador, é uma fala que derreta a economia. A última agora, para piorar o que vem acontecendo no nosso país, eu quero mostrar para vocês aqui, Lula facilita empréstimo de 1 bilhão à Argentina para socorrer a esquerda. Eu estou falando de 1 bilhão de dólares, de mais de 5 milhões de reais. A ação é vista como forma de tentar ajudar o candidato governista à presidência, Sérgio Massa, na disputa contra Xavier Miller. Além disso, isso é um desaforo para os brasileiros, enfrentando problemas todos os dias. Recentemente foi divulgado cortes milionários para a segurança pública. Foram realizados cortes milionários na educação, cortes milionários para a saúde. Esses 5 milhões de reais que vai para a Argentina vai sair dos brasileiros e principalmente das pessoas que mais necessitam. Eu não quero aqui criticar quem fez o L, bem pelo contrário, quero dizer que você está sendo muito prejudicado. Se vocês olharem bem essa foto, vocês vão ver que o candidato da esquerda está ao lado do Lula fazendo um L. Só para lembrar você que fez o L, para quem esse governo está trabalhando, para onde está indo o nosso e o seu dinheiro, o dinheiro dos brasileiros. Entenda o empréstimo de 1 bilhão à Argentina à véspera das eleições, avalizado pelo Brasil. A publicação revelou que Lula teria interferido para liberar crédito que ajudou na renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e favoreceu o candidato peronista Sérgio Massa. Mais uma outra matéria aqui,
Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Miller, candidato da direita, que vai vencer as eleições na Argentina, para fazer a Argentina voltar a viver aquilo que sempre foi, e que hoje é um país quebrado e infelizmente governado pela esquerda. Como disse anteriormente, eu estou falando de $1 bilhão, que representa mais de 5 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, meus amigos. Na contrapartida, para que não fique esquecido e que fique registrado na memória, principalmente daquelas pessoas que foram enganadas pelos pais dos pobres, que disse que seria o salvador das pessoas mais necessitadas, que chamava inclusive nas eleições o agro de nazista. Bolsa Família, governo Lula cancela benefício de 2,9 milhões de pessoas. Tá vendo, Brasil? Tá vendo você que fez o L? Você que acreditou que o pai dos pobres seria responsável para melhorar a sua vida? Até no Bolsa Família ele mexeu para que esses recursos fossem enviados para a Argentina. Mas para piorar um pouco ainda, e eu falo isso com tristeza, porque eu quero que o nosso Brasil cresça, se desenvolva, que o progresso retorne, porque o governo Bolsonaro passou a pandemia em 2020, todo mundo sofreu, e entregou seu mandato com 54 bilhões de superávit. Rombo nas contas públicas ultrapassa 100 bilhão, pior resultado dos últimos anos. O governo registra déficit de 104,6 bilhões de janeiro a agosto, marcado o pior resultado para o período depois de muitos anos. Para quem não lembra, faço questão de ser repetitivo, o governo Bolsonaro passou a pandemia, entregou o mandato com credibilidade, com a economia aquecida e com 54 bilhões de superávit. E isso vai repercutir, está repercutindo, porque esse dinheiro emprestado para a Argentina vai servir para continuar financiando, inclusive, a cadeia leiteira daquele país. O governo federal tem que se preocupar com os brasileiros e não salvar países quebrados da esquerda, porque hoje foi a Argentina, mas amanhã os empréstimos podem ser para Cuba, pode ser para a Venezuela, países que já tiveram dívidas com a anuência desse governo da esquerda. A maioria de vocês sabe que a maior parte dos empréstimos que o Brasil realizou para países de esquerda no passado não devolveram os recursos. Esse governo precisa voltar a olhar para os brasileiros, e cabe a todos nós, independente de esquerda, de direita, centrão, todos nós trabalhadores, seja o menor ou o maior, se juntar nesse momento e pedir de todas as forças, aqui eu faço um apelo novamente, principalmente os deputados canhotos que estão lá em Brasília, que venham interferir nessas decisões totalmente contrárias ao que o Brasil precisa. O agricultor já não consegue plantar, entregando leite a 1,9 com custo 2,10. Vai produzir milho com custo R$60 para vender a 48. As empresas não vendem mais máquina. Isso vai chegar no comércio, vai chegar nos consumidores. E essa diminuição da economia, essa falta de credibilidade da nossa política brasileira, que vem derretendo a cada dia, vai representar o caos para o nosso Brasil, e essa conta vai sobrar ainda mais para o mais pequeno, que é lá que a corda vai estourar, porque a lei é muito clara da oferta e da demanda. Se tem 10 para comprar e 15 para vender, é quem paga menos. Agora, se tem 15 para comprar e 10 para vender, é quem paga mais. Então, quando não tiver esse produto, vai acontecer como aconteceu na Argentina, sem ninguém para produzir, não vai ter alimentos. Sem alimento, o preço vai lá em cima, e quem vai pagar a conta? Todos nós. Mas o maior prejudicado ainda vai ser aquele pequenininho, aquele que acreditou e fez o tal do L, e que hoje paga a conta junto. Concedo a parte, deputado Antídio. Nobre deputado Massoco,
eu quero lhe parabenizar pelas suas colocações, deste momento que nós estamos vivendo tão terrível no nosso Brasil. Nós estamos em um momento de total insegurança, um desgoverno sem controle, sem força jurídica, né? E quero lhe dizer que nós, como empresários, como geradores de emprego, né, nós que estamos na indústria, que estamos no comércio, estamos sentindo violentamente o desaquecimento da nossa economia, os nossos clientes com dificuldades para efetuarem os seus pagamentos, a inadimplência já está indo lá para as alturas, em função de toda esta insegurança, deste desgoverno que nós vivemos no nosso país, e o que é pior, sempre tentando ainda juntar e agregar com o dinheiro do nosso povo brasileiro, toda a nossa América do Sul, tentando fazer com que fosse da esquerda. Parabéns pela sua colocação. Nós vivemos um momento de muita insegurança, de muita injustiça, e precisamos retornar a voltar a crescer. Agora temos que limpar essa turma que assumiu o nosso governo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado pela parte, deputado Antídio. E se nós verificarmos, vem acompanhando a economia todos os meses. Somente nesse mês, mais de 30% do dinheiro dos investidores externos na Bolsa de Valores foram retirados para fora do Brasil, mesmo com a inflação tomando conta ao teto máximo. A falta de confiança é tão grande, que até os investidores estão levando embora os recursos, e com essa levada de recursos embora, aumenta a inflação, o dólar está batendo 5,17 hoje, a Bolsa de Valores está chegando a 112 mil pontos, e esse é um ponto que está chegando, a economia brasileira se derretendo por um desgoverno, por um incompetente, por uma equipe irresponsável que quer sangrar o nosso Brasil. Concedo a parte, deputado Marquito. Muito obrigado, deputado Massoco. De forma respeitosa, eu quero aqui fazer uma defesa do governo federal, que nesses primeiros 8, 9 meses de governo já investiram quase 51 bilhões de reais em Santa Catarina. Tivemos anúncios, inclusive retomadas de obras importantes, como a 470, como outras rodovias. Nós temos hoje um número muito maior de pequenos agricultores acessando o PRONAF, que é o principal instrumento para acesso a crédito, fomento e acesso a insumos para a agricultura familiar. Quero dizer que o governo federal, a partir deste ano, ele retomou muitos acordos internacionais que beneficiaram de forma significativa, inclusive o agronegócio, onde tem sido um dos anos com maior produtividade e balança comercial do nosso país. Portanto, as posições que o senhor coloca é completamente respeitosa do seu ponto de vista, obviamente, porém, a gente tem que entender que colocar esse amplo instrumento de medo na população, esse instrumento de colocar as pessoas em estado de choque nesse processo, não condiz com a realidade do ponto de vista dos investimentos em Santa Catarina. As universidades, os institutos federais, os próprios instrumentos de crédito e de fomento têm sido amplamente financiados pelo governo federal. Então, queria aqui fazer essa contraposição para também colaborar com a sua fala e com a sua posição. Muito obrigado. Fica aí, deputado Marquito. O senhor conhece o agro? Sim, você sabe como se cria pelo menos uma vaca, quanto tempo leva para fazer uma genética? Você sabe como se ordenha uma vaca? Já rodei. Você concorda que o custo de 2,10, o leite agricultor tem que vender 1,9? Não concordo. Você concorda que o Brasil, em 8 meses desse governo, já está com 100 bilhões de déficit? Você concorda que o Brasil tem que emprestar 5 milhões de reais para outros países? Você concorda que o Bolsa Família do governo Lula já cortou 2,9 milhões de pessoas? Você que tanto defende o menos necessitado? Você deveria concordar, com a agricultura brasileira. Você deveria conhecer com todo respeito, Marquito, o que é produzir um grão, o que é produzir uma ave, um suíno. O agro representa tudo para o nosso Brasil. A hora que parar o agro, Marquito, para tudo. Os investimentos é obrigação. Nós somos o 24º em tamanho
no Brasil, e somos sexto em arrecadação. Esse investimento que o Lula está fazendo é nada mais, nada menos que obrigação do governo federal. O que eu estou discutindo aqui, que enquanto o governo tenta vender uma imagem que o Brasil vive no país das Alices, vive um país que está diminuindo cada dia. A nossa cobrança aqui não está se dando porque ele investiu 470 milhões na rodovia 470. A nossa cobrança está se dando aqui que dinheiro do brasileiro fique no Brasil. A nossa cobrança aqui que o agro sobreviva. A nossa cobrança aqui que a cadeia leiteira não tenha prejuízo, porque uma genética leva mais de 15 anos para se ter uma novilha de qualidade, e que vai ser vendida aqui dia uma novilha, uma vaca, R$1.000 para o açougue, que vai destruir uma matriz econômica forte do nosso país. E a hora que destruir o agro, destrui tudo no nosso país. Então o Marquito fala muito respeitoso às suas colocações. Eu respeito a sua colocação, respeito o teu patamar. Não é uma questão de esquerda ou de direita, de A ou B. Deveriam estar preocupados nesse momento de nós se juntar e sair em defesa do Brasil, de quem gera emprego e renda, seja lá na área rural, seja na área urbana. Essa é a nossa defesa aqui, Marquito, mas concedo novamente a parte. Muito obrigado. Eu quero primeiro dizer que respeito demais a sua fala, quero dizer da importância do Estado de Santa Catarina, que tem travado um debate fundamental sobre a cadeia leiteira. A cadeia leiteira é uma das principais cadeias de produção do nosso Estado, e eu tenho consciência sobre isso porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, atuei por 10 anos como extensionista rural, e conheço muito bem dessa cadeia, especialmente dos pequenos agricultores que têm que se virar em mil, inclusive com mecanismos e instrumentos e tecnologia à base de pasto, para conseguir ter uma produtividade com uma lucratividade interessante. Quero dizer que esse debate é um debate que o governo do Estado, o governo federal, tem sido completamente competente e responsável sobre isso. O senhor sabe disso. Agora, a gente misturar os assuntos, misturar os temas é um problema. Eu tenho a certeza absoluta que a gente tem que estar unido para garantir o nosso principal potencial desse Estado, que é a agricultura familiar, diversificada, plural, uma agricultura familiar que é fundamental para o modelo de sociedade que nós temos em Santa Catarina. Portanto, eu quero concordar, quero dizer que tenho visto iniciativas do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura e de outros ministérios, especialmente da Economia, pensando em ações de diversificar a agricultura familiar. Um dos investimentos colocados sobre isso é na economia a partir de energia renovável nas propriedades rurais. O senhor sabe disso, tem avançado cooperativas, associações, agricultores, trabalhando com energia renovável como uma fonte de alternativa econômica para as propriedades rurais e diminuição de custo de produção. Então, quero concordar em partes, quero dizer que esse debate tem que ser travado com qualidade, como a gente está travando. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marquito, e reforço mais uma vez. O senhor nos ajude, que ao invés de emprestar dinheiro para outros países quebrados da esquerda, que esse dinheiro seja investido na agricultura familiar que o senhor tanto defende e que eu defendo. Eu lhe concedo mais 2 minutos. Então esse é o debate, é importante, mas jamais vou permitir que dinheiro dos brasileiros seja investido em outros países, enquanto as várias matrizes econômicas, incluindo a nossa agricultura familiar, que eu conheço, vivo no oeste, na região onde o agro predomina, que não pode produzir um leite com custo de R$ 2,10 e vender 1,90, ao invés do governo federal, então, investir esses recursos nessa cadeia, a cadeia leiteira, ele investe em outros países, inclusive para financiar a mesma cadeia leiteira lá da Argentina, para depois jogar aqui no Brasil, e nos defende, deputado Marquito, porque se o governo federal crie noção, crie vergonha na cara e taxe com IPI esse leite está entrando no Brasil, porque da teta da vaca não sai queijo, não sai óleo de manteiga, o que sai do teto da vaca é leite. E o governo federal tem que taxar com o IPI, é o leite que está entrando no Brasil. É esse que está terminando com a nossa cadeia leiteira. E lá no supermercado não está tendo diminuição de custo, porque o empresário, pela competitividade, está indo buscar esse produto. Então, fazer defesa do governo federal sem argumento, com todo respeito, não dá. Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido aqui. Mas tudo bem, concedo a parte, deputado Emerson. Deputado Massoco, primeiro, parabéns pela sua colocação. Eu entendi bem o que você veio trazer aqui na tribuna, o seu descontentamento referente ao Brasil, mais uma vez, estar emprestando dinheiro para países que não é o próprio Brasil. Parabéns, eu acho que é isso mesmo. Enquanto Santa Catarina sofre com enchente e não tem o retorno do governo federal, o Rio Grande do Sul também sofre com enchente,
o descaso do governo federal, vai emprestar $1 bilhão, como você falou, para a Argentina. Tem que investir aqui no Brasil, em Santa Catarina. Parabéns pela sua explanação. Com certeza o governo federal, mais uma vez, demonstra que não gosta do povo brasileiro. Obrigado. Conselho da parte, deputado Gessé. Por favor, abrir o microfone para o deputado Gessé Lopes. Meu líder, deputado Massoco, quero te parabenizar pela preocupação, pelo seu discurso, mas não podemos dizer que sem essa de direita, sem essa de esquerda. A esquerda é isso aqui. Isso que nós estamos vivendo hoje e esse futuro que nós temos pela frente é a esquerda. Nós temos que ser taxativo, não tem que misturar as coisas. Isso é a esquerda. A direita entregou o Brasil com um superávit de 50 bilhões e já vai entregar esse ano com um déficit de 150 bilhões. Isso é a esquerda, é a dívida. E é lógico que esse dinheiro vai para algum lugar. Vai para a agricultura, alguma coisa boa eles têm que fazer. Mas só que no governo passado, quando tinha as coisas boas, não eram lembradas, só as coisas ruins. Ou que eles achavam que era ruim. Mas sabe quem que está sendo muito beneficiado desse governo? Os traficantes. 30% da diminuição de apreensão de drogas. Flávio Dino vai ter que ir lá responder na Câmara. Por quê? 30% a menos de apreensão de drogas. Será que é por causa das conversas cabulosas com o PCC? Mais 30 segundos? Mais 30 segundos. Mas sabe quem não está feliz? Os milhões de motoristas do Uber, presidente. E líder Massoco. Ontem, o ministro falou que se o Uber sair, problema deles. Porque ele não quer ficar submetido à neura do lucro. É o governo que vai desempregar milhões de motoristas. Muito preocupado com os trabalhadores, muito preocupado. Obrigado, Gessé. Obrigado, presidente. Mais 30 segundos, por gentileza, para a conclusão. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela cedência do espaço, de tempo, para que o debate aqui tenha sido aprimorado e aumentado. E voltar a dizer, conclamo a todos os brasileiros de bem, a todos vocês que querem um Brasil de verdade. Vamos se unir contra esse desgoverno antes que seja tarde, antes que a gente realmente precise 100 anos depois para recuperar nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Lunelli está inscrito. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, eu quero rapidamente falar na esteira da moção número 1391, de nossa autoria, aprovada no dia 5 de setembro neste Parlamento. Eu trago uma boa notícia, por hora, para o nosso Estado, que a sede da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, localizada em Canasvieiras, vai permanecer no local até 2025. A mudança para a nova sede na capital federal estava prevista para fevereiro de 2024, para garantir que os treinamentos continuem e a qualidade do ensino permaneça durante a transição. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal também garantiu a manutenção da Universidade Corporativa Federal em Florianópolis, local da atual estrutura de ensino até a conclusão do projeto da obra. Com isso, todo o planejamento de capacitação previsto para os próximos anos será mantido, assim como a realização de novos treinamentos até a mudança completa prevista para 2025. Vamos continuar lutando para manter a Universidade Corporativa da Polícia Federal em Florianópolis, permanecendo aqui na capital do nosso estado. Eu quero também falar aqui rapidamente, senhor presidente, sobre uma indicação de número 1034 de 2023,
que sugere ao governador do estado de Santa Catarina e, por meio deste, ao secretário de Estado da Infraestrutura, que envidem os esforços necessários para a execução da obra de construção da ponte sobre o rio Itapucuzinho entre os municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder. Esta obra já teve a promessa do nosso governador quando esteve lá em Jaraguá do Sul, e os municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder estão localizados no norte de Santa Catarina, microrregião do Vale do Itapucu, cuja a região atual possui uma frota de 196.507 veículos registrados, sendo destes 71% pertence às duas aluídas cidades, ou seja, 139.037 veículos registrados. Então, é uma obra muito importante e que estará ligando os dois municípios, inclusive dois parques industriais da nossa região. E também eu gostaria de colocar, senhor presidente, gostaria de falar sobre a questão da solidariedade, no solarizar, referente às enchentes que nós temos lá na nossa região. Eu gostaria que, se fosse possível, passassem aí. Então, ali, senhores, para ter uma leve noção da situação que nós nos encontramos, né, no dia de ontem, lá no nosso município de Jaraguá do Sul, município de Corupá. Os senhores vejam, né, a quantidade de água e que foi rapidamente, subiu muito rápido. Vejam, senhores, as plantações. Nossa agricultura, nossas plantações de arroz. Isso é lá na Itapucu. Lá no Itapucu, lá na Lunelli, olha aí, ó. Os senhores... Então, prezados deputados, nobres colegas, é a situação que nós nos encontrávamos ontem no nosso local. Vejam aí as ruas de acesso, né? Bem como também deve de ter alguma referente aos parques que construímos também no nosso município de Jaraguá do Sul, sendo parques, né, inundáveis que ajudam, inclusive, para não termos problemas de enchentes dentro da nossa cidade de Jaraguá do Sul. As obras que fizemos de desassoreamento, enrocamento dos rios e os parques que criamos evitam fortemente as enchentes dentro do nosso querido município de Jaraguá do Sul. Uma situação bastante difícil. Depois disso, ainda as águas subiram mais, depois de que eu recebi esse material. Então, nos solidarizamos com todos os catarinenses, o nosso povo da nossa região do Vale do Itapucu, né, e cada vez mais, em função, eu diria, do desrespeito que nós temos tido com o nosso meio ambiente, né, a falta de preservação e de cuidado, que tem gerado essa situação toda, né, que nós vimos hoje em dia, atualmente, que não tínhamos isso no passado com tanta intensidade, né? Então, vale aqui uma reflexão a todos os cidadãos brasileiros, né, para que realmente nós tratássemos o meio ambiente com respeito, né, que as consequências estão vindo aí cada vez mais rudes, mais difícil, né? Então, nobres colegas, seria essa minha colocação do dia de hoje. E muito obrigado, senhor presidente. Pois não, concedo a parte ao deputado
Pedrão. Deputado Antídio, eu quero parabenizar, infelizmente, por ter trazido esse tema à tribuna. Não é um tema que nós gostaríamos de estar conversando, mas na condição de gestor, nós somos obrigados a trabalhar nessa condição. Desejo muito a recuperação do seu município, dos municípios vizinhos, e usar esse tempo de tribuna para alertar mais uma vez as pessoas. Hoje teve uma trégua, mas a previsão, e conversava aqui com o deputado Camilo e deputado Marquito também, o alerta que foi emitido pelo Ronaldo Coutinho, que na nossa concepção, acho que todos os senhores deputados e senhoras deputadas viram também, é um dos melhores meteorologistas que o Brasil tem, e ele foi categórico: eu não emito alerta à toa, e eu estou emitindo um alerta dizendo que esta será uma das piores quantidades de chuvas que vai cair por Santa Catarina. Nas próximas 72 horas a 96 horas, Santa Catarina poderá, infelizmente, estar vivendo a maior enchente em determinadas regiões aqui do nosso estado, como antes nunca vista. É muita água, e eu parabenizo o deputado Antídio Lunelli, sempre prefeito, a preocupação pela sua região, e conte aqui com a solidariedade deste mandato. Muito obrigado, nobre colega deputado Pedrão. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, União, PSD e PTB, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, e Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputado Camilo. Bom dia a todos, quero cumprimentar o nosso presidente Marcos da Rosa, os deputados que se fazem presente nesta manhã de quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, todo mundo que nos acompanha pela TVA, os assessores, que me traz à tribuna no dia de hoje, e ouvi atentamente o deputado Pedrão, é referente ao que aconteceu agora pela manhã aqui na Grande Florianópolis. Novamente, um caminhão tem um problema de ordem mecânica, ou furou um pneu, não sei o que aconteceu, e torna-se um caos na região da Grande Florianópolis. Alternativas deverão ser tomadas imediatamente. Eu fui prefeito da cidade de Palhoça, eu sempre friso isso, e lutei nos últimos 10 anos da minha vida para um transporte público de qualidade. Nós temos a Frente Parlamentar da Grande Florianópolis, o qual nós já fazemos o convite para o Pedrão começar a participar das reuniões, juntamente com o deputado Marquito, tem o deputado Sérgio. E lá nós estamos num debate muito aprofundado na questão do transporte público integrado da Grande Florianópolis. Eu defendo isso desde o primeiro dia que assumi a prefeitura. O que aconteceu hoje é um fato que para a nossa região, Pedrão. Porque o transporte público, ele nos últimos 3 anos perderam mais de 50% dos seus usuários, porque ele é caro, é ruim, é moroso, e nós temos que debater esse assunto. Estivemos recentemente com o deputado Marquito, junto com o governador, pedimos todo o empenho do governador Jorginho sobre essa temática, porque nós temos que ter uma solução imediata para o transporte público integrado. E lá naquela conversa tivemos com o governador, e ele disse que estava andando muito bem o projeto. O deputado Marquito faz um seminário, do qual nós participamos aqui na Assembleia, ouvimos os técnicos do Estado de Santa Catarina, ouvimos as empresas, que todas elas estão em recuperação judicial, ouvimos diversas pessoas da sociedade. E ontem eu estive junto com o Procurador-Geral do Estado, do Ministério Público, o Procurador Trajano, para levar ao conhecimento dele, porque o Procurador Comim, que antecedeu ele, sabia muito do assunto, eu fui lá demonstrar a nossa preocupação, Marquito, Pedrão, mas que o Ministério Público seja um parceiro do governador para nós achar uma solução imediata. Tu foi muito feliz na tua fala, Pedrão, na questão do transporte marítimo.
Eu sou um apaixonado pelo mar, tenho um botezinho. Final de semana, quando é possível, que a gente não tem agenda, eu pego meus filhos e vou navegar na nossa Bahia. Mas enquanto prefeito, a gente fez o trajeto aqui do Veleiros e até a Barra do Aririu. Levamos 9 minutos. E no dia, por uma coincidência, vento sul e chuva. Então nós temos sim que fazer o debate ampliado do transporte marítimo, sim. Mas antes, isso aqui quem nos pede é a população que usa o transporte público. Nós temos que resolver o básico. Eu não posso admitir que o morador da Barra do Aririu, de Palhoça, pegue um ônibus, ele quer ir a São Pedro de Alcântara. Ele adentra a ilha de Santa Catarina, leva 2 horas para chegar aqui. Daí tem que descer num terminal, caminhar aí 15, 20 minutos, pegar outra passagem, pegar outro terminal, pagar outra passagem para ir São Pedro. Se tudo der certo, ele leva 3 horas para sair lá da Barra do Aririu de Palhoça para chegar em São Pedro de Alcântara, porque a gente não tem a inteligência que é a integração. Mas eu confio muito no governador Jorginho, porque ele diz que quer fazer do transporte público da Grande Florianópolis um exemplo para o estado de Santa Catarina para replicar isso no oeste catarinense, no norte, no Alto Vale e no sul do estado. Mas eu peço aqui o apoio dos deputados para que vamos colaborar com o governador, mas vamos pedir a maior atenção possível para que a gente tenha a verdadeira integração. E nesse mesmo projeto, Pedrão, daí vamos pedir já o transporte marítimo. Porque o meu sonho seria vir para a Assembleia Legislativa navegando. Ia descer aqui no Veleiros, eu ia atravessar a pé, eu acreditava que chegava em 15 minutos. Hoje, eu saí 7h15 de Palhoça, que eu tinha um compromisso. Às 8 horas aqui na Assembleia, eu levo em torno de 45 minutos a 1 hora, me falaram que ia atrasar o evento, ia começar às 8h30, eu cheguei às 9 horas. É inadmissível nós perder o bem mais precioso que nós temos nas nossas vidas, que é o tempo. Esse tempo que eu fiquei no trânsito, eu podia estar em casa com meus filhos, eu podia ter dado uma passadinha na casa da minha mãe, feito uma visita para ela. Isso a gente sofre diariamente e muitas vezes dentro dos nossos carros. Mas aquele cidadão que não tem um veículo, tem que vir de ônibus, ele sofre muito mais e paga muito mais porque é um transporte muito caro. Então é esse meu pedido e eu concedo a palavra para o deputado Pedrão. Esse seu pronunciamento, deputado Camilo, deve constar na ata dessa sessão para que nós tenhamos, sim, a referência de uma pessoa que foi excelente prefeito, entregou muito pela Palhoça e tentou buscar, me lembro, era vereador, foste um dos líderes incansáveis para tentar a comunicação e o diálogo unificando as prefeituras da região. Esse exemplo de liderança não pode parar. Nós temos que continuar com esse tipo de projeto. O que é definido em Florianópolis serve para Biguaçu, para São José, para Palhoça, para Governador, para Antônio Carlos. Nós temos que dialogar mais entre os municípios e colocar as políticas pensando nessa macro-região nossa. Concordo contigo, vou participar das reuniões e peço o apoio também para a instauração do Comitê de Transporte Marítimo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. 1 minuto para a conclusão do deputado Camilo. Muito obrigado, presidente. Só para finalizar minha fala, esse projeto do transporte integrado da Grande Florianópolis, são 9 municípios envolvidos, todos os prefeitos nós já conversamos, todos estão dispostos a colaborar, ajudando com doação de áreas de terra para fazer os terminais integrados, e nós temos que só avançar. A minha preocupação o que é? Os técnicos do governo vão entregar esse projeto quando? Entregando quando que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vai liberar para poder fazer a licitação. Nós não temos mais tempo. Então, temos algumas sugestões, nós vamos marcar uma reunião novamente na nossa comissão para que a gente possa debater esse assunto mais aprofundado juntamente com o governador. Muito obrigado, presidente, pelo mais 1 minuto aqui na minha fala. Muito bem. Na ordem do dia, nós queremos aqui
comunicar o encaminhamento aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 1034 a 1042. As demais matérias constantes na ordem do dia eu transfiro para a próxima sessão. Nós vamos agora às explicações pessoais, e nós temos alguns deputados que estão aqui na lista ainda, vamos ver se pretendem fazer uso da palavra. Deputado Lucas Neves. Ok, vamos então ouvir o deputado Lucas Neves. Cumprimentar o presidente, deputado Marcos da Rosa, cumprimentar todos os deputados. Eu venho hoje aqui para falar a respeito de um assunto que a última vez que eu ocupei essa tribuna já tratei a respeito dele, que é sobre a questão do descontrole populacional que nós temos de javalis em Santa Catarina. Tenho me aprofundado bastante nessa pauta e buscado uma solução para o caso. Me preocupa quando recebo aqui no telefone mensagens e imagens de produtores rurais que sofrem por conta disso. No final de semana, o produtor rural sofreu lá em Lages, localidade de Pedras Brancas, a perda de 2 bezerros que foram atacados e mortos pelo javali. Isso é só um exemplo do que nós estamos vivendo por conta dessa praga, dessa espécie invasora que tem devastado lavouras, tem trazido uma insegurança sanitária, tem prejudicado, causado um desequilíbrio ambiental e prejudicado também a pecuária. Por conta disso, nós já está iniciando a tramitação nesta casa, protocolizamos hoje pela manhã o projeto de lei que autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali no estado de Santa Catarina. Uma vez que não há legislação a respeito disso no Brasil, nós estamos propondo uma lei estadual para que Santa Catarina se torne uma referência no Brasil, que Santa Catarina seja vanguarda neste assunto e trate com responsabilidade e compromisso a questão dos javalis. Então, eu já peço aos senhores deputados, e nós já começamos a receber manifestações de câmaras de vereadores. A Câmara de Lages foi a primeira a se manifestar em apoio a esta legislação estadual. Câmara de Vereadores de Campos Novos já se manifestou, Câmara de Vereadores de Otacílio Costa já se manifestou, e outras estão fazendo contato conosco, Capinzal, entre outros municípios, estão se manifestando, pedindo o apoio para a aprovação desta lei que nós ingressamos aqui na Assembleia e que passa a tramitar. O que eu peço aos meus pares, aos senhores deputados, é que a gente possa dar a devida celeridade para este assunto, para que a gente possa agilizar, uma vez que o IBAMA, deputado, suspendeu no dia 21 de agosto a emissão de licenças para caça, jogou no colo do Exército Brasileiro. Estive lá no quartel-general do Exército anteontem, em Brasília, e o Exército não pode conceder licença para caça. Ele trata da questão do armamento, ele trata da questão da munição, mas a licença para caça, deputado Pedrão, tem de ser autorizada pelo IBAMA. E o IBAMA simplesmente lavou as mãos. Alguém no seu escritório em Brasília, no ar-condicionado, decidiu que não pode mais fazer a caça. E com isso, os nossos produtores rurais estão sofrendo, com isso, os controladores que tanto ajudam também sofrem com a insegurança de não ter um documento que dê a eles a oportunidade de ajudar nesse processo de controle desta praga. Uma parte ao deputado Massuco. Deputado Lucas, parabéns. Parabéns pelo projeto, parabéns pela fala, parabéns pela defesa. Pode me incluir nesse projeto, com certeza terá meu apoio. A gente sabe da importância que é tudo isso. E o que eu puder contribuir, acredito que farei o possível e o impossível para que realmente isso ocorra. A gente vem acompanhando também, vem conversando muito com as pessoas, e é uma desproteção isso ao nosso agricultor. Então, conte comigo e parabéns aí pelo projeto, pela fala. Tamo junto. Obrigado, deputado Camilo. Então, senhores, eu peço aqui, a esta casa,
Comissão de Justiça, que agora vai avaliar, é a primeira a olhar o projeto, Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, que a gente possa dar a celeridade necessária a esse projeto. No ano passado, nós tivemos um abate de 50 mil javalis em Santa Catarina. Tu imagine a situação que nós estaríamos hoje se não tivesse sido feito esse controle no ano passado. Nós temos uma população estimada pela Secretaria Estadual de Agricultura de 200 mil animais. É uma espécie invasora, é uma praga, é um rato que está no interior e que está afetando, causando prejuízo econômico, causando prejuízo ambiental e que a gente precisa enfrentar isso com responsabilidade. E eu peço aqui que a gente dê a celeridade maior possível para que nós possamos sair na frente, como o primeiro estado do Brasil a autorizar o controle populacional do javali. Deputado Camilo. Deputado Lucas, quero parabenizar pela iniciativa, me coloco à disposição para subscrever esse projeto, que é de grande importância para Santa Catarina, principalmente para as áreas rurais do estado de Santa Catarina. Se nós não tivermos um controle efetivo, um olhar do governo federal e do governo estadual de forma responsável, num futuro muito próximo, os governos vão ter que pagar por bicho abatido, que isso é uma praga, esse javali. Eu estive recentemente na cidade de São Joaquim, Lages, Urupema e Rio Rufino, e conversei com muitas pessoas sobre a questão do javali, que é a tua região, Lucas, a região serrana. Eu tenho parentes lá em Urupema, São Joaquim, que são agricultores, pecuaristas, e eles estão apavorados, que não estão dando mais conta. No município de Rio Rufino, o Márcio, o ex-vereador, me contou que tem uma região, que tem uma costa, que era uma região onde tem muito pasto, de muita qualidade, e o gado no inverno ficam lá, é uma melhor nutrição, porque tem uma camada muito densa de árvores, e o javali dominaram. Os bichos não adentram mais lá, e as pessoas já têm medo, que eles são muito agressivos. E se nós não olhar atentamente para esse problema, o Estado vai ter que botar recurso para pagar o abate do javali, que ele cresce de forma exponencial, ele não tem um predador, e se nós não debatermos esse assunto, eu quero aqui te parabenizar mais uma vez, e me coloco à disposição para subscrever, e eu vou conversar com todos da Comissão de Constituição e Justiça, lá que são membros, para, se for possível, nós dar a maior celeridade possível sobre esse assunto. Muito obrigado, deputado. Agora vocês imaginem, final de semana, em Capão Alto, uma manada com 50 javalis. 50 javalis, deputado Emerson. Cada um pesando entre 100 e 200 quilos. Você imagine essa manada numa lavoura, o estrago que ela provoca. Você imagine uma manada dessa num olho d'água, pisoteando tudo, arrebentando com tudo. Ou provocando, por exemplo, a contaminação do coxo de sal do animal. A vaca vai lá, come no mesmo lugar que está contaminado pelo javali e causa o aborto da vaca. Então, assim, esse é um problema seríssimo que a gente está vivendo em várias regiões do estado e que nós precisamos agir, uma vez que o IBAMA veio com esta portaria, lavou as mãos. A gente não vai desistir ainda de buscar a nível federal, e eu quero aqui agradecer ao deputado Darcy de Matos, que nos acompanhou lá no QG do Exército essa semana e que já está programando a agenda com o IBAMA, mas, enquanto não há uma sinalização por parte do governo federal, do IBAMA especialmente, nós vamos, concomitante a isso, com este projeto, tocar aqui na casa e pedir o máximo de agilidade para que a gente possa sair na frente no Brasil, porque esse problema não é só nós que estamos enfrentando, Rio Grande do Sul está com esse problema muito sério, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, grande parte do Brasil está sofrendo com isso, especialmente onde tem uma grande produção agrícola, né? Uma grande produção pecuária, de pecuária. Então, por conta disso, a gente precisa agilizar o máximo possível a tramitação deste projeto, a aprovação dele e trazer segurança para os controladores, segurança para os nossos produtores rurais que estão aí convivendo com esta praga que é o javali. O deputado Camilo citou aqui a questão dos ratos. Se vocês olharem em Nova York, nos Estados Unidos, eles estão contratando, a prefeitura está contratando gente para matar rato.
Então, se causar o descontrole continuar no Brasil, sim, daqui a pouco o próprio governo vai ter que contratar gente para matar o javali. Mas, se tiver uma legislação, já existem os controladores que fazem isso sem nenhum custo para o Estado e ajudando a controlar esta praga. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, ainda em explicações pessoais está inscrito o deputado Márcio Machado. Bom dia a todos. Primeiro cumprimento nosso presidente, deputado Marcos, nobres colegas que fazem presente aqui também. Me vim à tribuna, primeiro me solidarizar às famílias, aos empresários que estão sofrendo pelas fortes chuvas que nós estamos tendo em Santa Catarina, barreiras sendo feitas pelo deslizamento de terras, e nós precisamos, de fato, que o governo do Estado, uma parceria com os municípios e também a União, tenham políticas voltadas para minimizar esses danos, porque é muito forte o que está acontecendo. Em pouco tempo a chuva toma conta. Então, como é que nós podemos fazer esse tipo de ação? Como é que nós conseguimos ter políticas públicas voltadas de forma transversal para esse setor tão nefasto, que destrói, que aniquila todo o patrimônio de uma pessoa em pouco tempo? Então, minha solidariedade ao povo de Santa Catarina. Já conversei com o governador Jorginho Melo, está atento, e as ações estão sendo feitas pela Defesa Civil. Em relação ao tema abordado sobre a questão do javali, é, de fato, a necessidade desse controle. Eu sou presidente da Comissão de Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal, mas nós entendemos que é importante certos controles. A vida, ela precisa ser preservada, mas quando um agente começa a ter problema exógeno, porque o javali não é daqui, ele é de fora, trouxeram ele para cá. Então, de fato, é importante, vai ter meu apoio, vai ter o meu voto, para que a gente possa fazer de forma muito rápida e com regras, porque o caçador, ele não pode ter o condão de ir caçar o javali e matar todos os animais que encontra pela frente. É isso que está acontecendo. O cidadão que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que cuidam bem o cão de caça, mas pessoas abandonam ele depois de um tempo. Então, nós precisamos, dentro dessa lei, colocar algumas regras também. Por exemplo, microchipar o cão. O cão precisa ser microchipado. Colocar o nome do cidadão, que é o tutor do cão, o telefone, o CPF, porque depois que é utilizado o cão, ele é abandonado. Às vezes vai numa caça de um javali, que é um animal totalmente selvagem, destruidor, o animal sai todo destruído. Então ele precisa cuidar, ele não pode abandonar o animal. Então nós precisamos colocar algumas regras. A caça é proibida, sim, mas para o controle, o javali, infelizmente, agora teve esse regramento de segurar, mas vai ser resolvido. Então nós precisamos regrar dentro dessa lei alguns pontos importantes, porque ele não pode ir e começar a matar o leão-baio, começar a matar um monte de animais silvestres, pela essa ganância ou com uma desculpa, ou com o condão de falar, eu vou lá caçar o javali. Ele caça o javali, mas mata os animais. Então, só caça o javali que está autorizado. Então, esse é o posicionamento que eu tenho em relação a esse tema, que é muito importante para Santa Catarina. Presidente, governador do Estado, depois de muita luta, eu nos bastidores trabalhando, muito forte, deputado Emerson, sobre o PREFIS, que é o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. Nós precisamos dar um apoio para as empresas que estão passando uma turbulência muito forte, empresas fechando, empresas no vermelho, e daí quando está no vermelho ele faz o quê? Ele vai pegar e vai pagar o funcionário, vai pagar o fornecedor, para que ele continue vendendo, e ele deixa de pagar o Estado. Só que o Estado, ele é
oprimido e opressor. Então ele oprime o cidadão, dizendo o seguinte: não, tu vai ter que pagar juro, multa, ele torna-se um agiota. E agora, com a autorização do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, nós temos essa possibilidade que o governo está terminando os ajustes do projeto e será encaminhado agora esse mês. E nós precisamos, presidente Camilo, da CCJ, dar celeridade a esse projeto, para que os empresários, quem está devendo ICMS com fato gerador até 31 de dezembro, possa ter essa mão do Estado. E é muito importante, porque é difícil nós termos um prefis. Para os municípios são os refis, recuperação das dívidas que o cidadão está devendo. Por quê? Porque existe um conselho fazendário que autoriza, então todos os Estados-membros precisam autorizar este programa, e foi autorizado. Então, muito importante, e a Assembleia precisa, presidente, publicizar esse programa de forma intensa, para que as pessoas participem e não percam o tempo. Outro tema importante, o programa Escola Mais Segura, no qual tiveram algumas críticas em relação ao policial aposentado CETISP que vai atuar na escola. E aí eu tive a oportunidade de estar numa escola que é Armando Ramos, em Lages, no Bela Vista. E aí quando eu citei na minha fala, num evento que teve, o policial Rocha, criou a criançada ficou feliz, todo mundo ficou entusiasmado, e todo mundo ficou, Rocha, Rocha, Rocha. O que significa isso? Que aquele homem que já é vô, ele vai numa escola e trata bem as crianças, porque ele já tem um jeitão. Passou pela fase do pai, e agora ele é avô. Então ele consegue cativar as crianças, para que elas não utilizem qualquer tipo de escassez, seja emocional, seja financeira, seja de paternidade, de maternidade, descontando no outro. Porque a violência gera por alguma questão interna, psicológica, de escassez, que ele manda para o outro. Então eles discutem por nada, e brigam, e de repente um jovem empurra o outro, ele cai, bate a cabeça no meio-fio, vai para onde? Vai para uma UTI, capaz de morrer, e o outro vai preso. Então, um baita de um programa, parabéns ao governador Jorginho Melo, programa de alta qualidade, que nós conseguimos ir além de uma segurança na escola, mas de um amigo na escola, de um policial que pode conversar, muitas vezes é psicólogo, porque os alunos vão lá, conversam alguma coisa sobre ele, para ele, sobre o que está acontecendo, então a gente consegue identificar muitas coisas importantes com esse programa. Então está de parabéns e de grande louvor. Foi instituída a Comissão de Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal, no qual sou muito honrado de ser o presidente. Essa comissão, os nobres colegas, nós temos o deputado Lucas Neves, nós temos o deputado Massoco, deputado Fernando Krelin, deputado Marquito, deputado Jair Mioto, que fazem parte dessa comissão, e que o deputado Emerson também, né, deputado, sempre está presente com a gente lá, pode não estar como membro, mas está como um ativista. E essa comissão nós tivemos a deliberação de um grande desafio, de ter o encontro estadual de ativistas e protetoras de Santa Catarina 2023. Já está confirmada a presença da promotora de justiça de Joinville, que ingressou com uma ação civil pública para que o Estado de Santa Catarina respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal através de uma ADPF, que diz o seguinte: não pode ser morto, assassinado o animal que sofre maus tratos. E aí, nesse condão, nós vamos trabalhar muito forte com a farra do boi. Não é possível que o animal que sofreu maus tratos vá e seja assassinado pela SIDASC. E é um tema que nós vamos discutir na comissão. Porque a hora que nós temos esse entendimento, o que acontece, deputado Emerson, que é da sua região, que eu sei que o senhor é um grande ativista nesse setor, e quando o animal ele é capturado, ele deve ir para uma quarentena. Todos os exames, todos, devem ser feitos.
Se tiver algum problema, ele deve, de fato, ser abatido por sanidade animal, não por outra questão. Mas agora, o animal, coitado, que não colocaram o brinco para não identificar quem é o dono, ele vai lá, sofre maus tratos, leva porrada, leva pedrada, puxa um rabo dele, se joga, às vezes, num mar, como aconteceu lá em Porto Belo, que ele teve de ir para algum lugar, vai para dentro de uma casa, assusta as crianças, assusta a família, e depois é assassinado. Então, nós temos esse respaldo e fazer valer em Santa Catarina. Lhe passo a palavra, deputado, e peço 1 minuto, presidente, se puder fazer a gentileza. Parabéns pela sua explanação, deputado Márcio Machado, referente a esse assunto também. Mas o que me trouxe aqui nessa parte é para falar do assunto anterior, sobre o policial na escola, os CETISP, que estão sendo aí, esse programa do governo do Estado, que está de parabéns realmente. E eu demorei para vir aqui porque eu estava esperando um áudio do diretor da Escola de Educação Básica de Tiradentes, lá em Porto Belo, que já recebeu o seu CETISP, e ele me disse: deputado, estão respeitando bastante esse PM policial, está ali, fica até 7 horas da noite, acabou com aqueles que ficavam na frente da escola, às vezes fumando, passando alguma coisa para os alunos. Então, fez uma limpa realmente, estão respeitando esse policial que precisava, não tenho dúvida nenhuma, porque as escolas estavam, a maioria delas, grande maioria delas, sendo prejudicadas pelos alunos que, como você falou também, brigam em casa, não têm suporte, e que chegavam na escola e brigavam entre alunos. Agora, acabou, principalmente nessa escola lá em Porto Belo. Parabéns. Obrigado, deputado Emerson, e muito obrigado, presidente. Muito bem, não havendo mais deputados inscritos, antes de encerrar a sessão, eu quero dizer aqui, representando a mesa diretora, dizer que a mesa está atenta, assim como todos os deputados, essa casa, ao que está acontecendo no nosso Estado, as previsões que não são nada boas. Claro que não podemos causar pânico, as pessoas devem estar sempre atentas aos canais oficiais do Estado, mas não podemos também minimizar as previsões. Foi citado aqui, inclusive, um meteorologista conceituado no nosso estado, que é o Coutinho, e as previsões não são nada boas. Vocês sabem que essa casa já fez um aporte financeiro importante há poucos meses ao governo do estado para atuar, para ajudar na reconstrução, infelizmente, de algumas situações que aconteceram já no nosso estado, e essa casa está atenta também para continuar contribuindo com o governo do estado. Esperamos que as previsões que são aí muito ruins, de fato, não se concretizem, que Deus ajude o nosso Estado, mas nós queremos dizer à população que essa casa está atenta também, está à disposição para contribuir. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 20 anos da exposição da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó, a EFAP. Está encerrada a sessão.